Oi, pessoal. Quem não sabe, meu nome é Theo e hoje eu tô com a minha mãe, porque a gente vai ensinar como fazer esse quadro das regras. Ensina aí, dê um beijo e minha mãe já vai aparecer agorinha. Se apresenta. Meu nome é Theo, pra quem não sabe, tá? Oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Sou a Carol Miranda. Esse é o Theo Miranda. E hoje nós vamos falar sobre o que, Theo? Sobre como fazer o quadro das regras. O quadro das regras e da rotina da criança. Eu vou só fixar o tema aqui. Peraí. Tá. Ixi, deu não. Vixe, não deu pra fixar o tema. Deixa eu pegar o celular aqui pra gente fixar o tema. Vamos, ó. Como fazer o quadro da rotina com a criança. Então, fixar. Tema fixado, né, Theo? Então, gente, o Theo vai me ajudar aqui a explicar como que a gente faz o quadro de rotina aqui em casa e a importância desse quadro, né? Quantos anos você tem, Theo? 7. 7. E a gente aqui em casa segue uma rotina? Aham. Sim. E o quadro de rotina te ajuda? Sim. Te ajuda, né? Uhum. Por que o quadro de rotina te ajuda a fazer o quê? O que eu tenho que fazer de combinado que tem no quadro e as regras. Suas responsabilidades, né? Isso. Fica mais fácil de você fazer quando elas estão escritas ali, né? Então, gente, deixa eu explicar pra vocês primeiro o que o quadro de rotina traz de benefício para as crianças e pra gente também, que é pai e mãe, que consegue manter um horário, um cronograma que é bem legal. Então, o quadro de rotina é uma ferramenta de várias abordagens educacionais, como a disciplina positiva, Montessori. Então, várias abordagens educacionais respeitosas usam o quadro de rotina junto da criança, né, Theo? E aí, por que a gente deve fazer um quadro de rotina com o nosso filho? Porque as crianças, elas gostam de previsibilidade. Isso mesmo. Né? Elas gostam de saber o que vai acontecer daqui a pouco, por exemplo, para elas não se sentirem ansiosas. Elas gostam de ter essa segurança de, depois disso vem aquilo. Por isso que é importante a gente sempre falar para elas o que vai acontecer quando vai sair. Vamos passear. Nosso passeio vai ser em tal lugar, nós vamos ficar lá a tal horário e fazer os combinados prévios antes de sair de casa para chegar no passeio e não ter conflitos, para chegar na hora do passeio e não ter ataque de birra. Pode até ser que aconteça, mas a criança já foi previamente avisada do que vai acontecer. E a rotina funciona dessa mesma forma na nossa casa, né? Né? Então elas se sentem mais seguras. Além de organizar e facilitar o nosso dia a dia de pai e mãe, né? Porque diminui a probabilidade de a gente viver correndo, da gente viver atrasado, viver mandando o menino andar logo, vamos fazer tudo no nosso tempo, que é muito diferente do tempo deles. Então, quando a gente cria uma rotina com os horários para eles, pensando neles e fazendo junto com eles, é muito mais fácil a gente não viver atropelando as coisas e respeitando o tempo da criança fazer. Né, Theo? Porque cada pessoa tem tem pessoa que é rápido, tem pessoa que é devagar. E a criança, ela... É o começo de você devagar pra rápido. Isso, porque a criança ela ainda tá aprendendo as habilidades. Então, pra gente, o que é muito óbvio, né? O que é muito fácil de fazer, que a gente faz em 1 minuto, a criança às vezes vai demorar 10, 20 minutos. Então, é importante ter essa rotina até pra gente respeitar o tempo da criança, que é diferente do nosso. Porque a gente já treinou essas habilidades ao longo da vida e a criança ainda está aprendendo, né? Theo, você sabe o que é uma educação positiva? Sim. O que é? Fala pro pessoal ali, o que é educação positiva? Positivo
é ensinar pros pais e pras mães que colocam o filho de castigo. E minha mãe fala que não pode colocar, porque é falta de respeito. E a gente tem que resolver conversando. E a educação positiva, ela respeita quem? A gente, aos seus pais e às crianças. Então, a educação positiva, ela respeita tanto a criança quanto o adulto, né? É. Porque todo mundo se respeita, não é? Isso. Porque não precisa de punição, de castigo, de recompensa. Por quê? Porque a gente resolve as coisas Conversando. e resolvendo, né? É. Quando você faz uma coisa que não é legal, o que você faz? Você Conversa. e resolve o que você fez, né? Não é? Então tá. Então, gente, vou falar um pouquinho mais do benefício do quadro de rotina. Ele ajuda a desenvolver a autonomia da criança. Por que ajuda a desenvolver a autonomia? Porque a criança, ela se sente responsável. A gente não precisa ficar mandando ela fazer as coisas, porque quando ela não sabe o que fazer, a gente convida ela para ir até o quadro de rotina ver a próxima tarefa. A gente coloca as responsabilidades que a gente gostaria que a criança tivesse, claro, com a colaboração da criança. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Como foi pro Theo essa adaptação inicial da rotina? Como é que foi quando a gente começou a ter uma rotina aqui? Bem fácil. Foi fácil? Eu fui organizando tudo. Mas só que nem tudo, porque eu ainda tava aprendendo isso. Mas aí com o tempo você foi entendendo que era importante a rotina. Aí eu entendi. Aí foi assim que a gente fez essa live. Que eu fui aprendendo. Quem teve a ideia de fazer essa live? Eu. Pra quê? Pra todo mundo saber como é que faz os quadros das regras. Por quê? Porque ele te ajudou? Muito. A fazer cada coisa que tá pedindo. Isso, porque o quadro de rotina, ele estimula a autonomia da criança, né? Então a gente não precisa ficar o tempo inteiro assim, Theo, Lavínia, tá na hora de fazer isso, você não fez isso ainda. Claro que eu oriento, que eu falo assim, olha, vamos ver o que tá lá no seu quadro de rotina agora, vamos ver qual é a responsabilidade que você precisa fazer agora, mas ele ajuda muito a desenvolver essa autonomia, também a autoestima da criança, porque a criança se sente capaz de realizar as tarefas, né? Que ela sabe que ela é capaz de fazer sozinha muitas coisas, porque às vezes a gente faz tudo pela criança, né? Às vezes a gente quer fazer tudo por eles e não deixa eles aprenderem. E aí daqui, vamos supor, ele tem 7 anos, a Lavínia tem 5. Aí vamos supor que eu faça tudo por eles agora. Aí daqui, quando eles tiverem 10, 12 anos, eu vou estar querendo que eles arrumem a cama, que eles tirem lixo do banheiro, que eles façam 1000 coisas que eu agora, nessa fase inicial, eu não ensinei. Então, vocês percebem que a conta não fecha? Então, a gente estimula, o quadro de rotina, ele estimula a autoestima, porque a criança se sente capaz. Claro que a gente tem que investir tempo em treinamento. A gente, no início do quadro de rotina, por exemplo, tem uma responsabilidade dele que é arrumar a cama. No início, a gente arrumava juntos, não era, Theo? Isso. E agora? Como que é? Eu arrumo sozinha. Por quê? Porque eu não sabia dobrar o cobertor e eu dobrava junto. Aí Mas só que o lençol, travesseirão e travesseiro eu fazia sozinho mesmo. E agora você já sabe fazer tudo sozinho, não é? Isso. Por quê? Porque a gente treinou vários dias seguidos. Não é um milagre. Não é porque a gente vai pregar um quadro de rotina na parede da nossa casa que virou mágica e a criança sabe executar ele sozinho. Não, ela precisa sempre da nossa ajuda e da nossa orientação. O quadro é um guia, tá? Não é uma ditadura militar o quadro de rotina. A gente pode ser flexível em relação aos horários. Os horários, eles vão dar um norte pra gente e pra criança também das coisas que precisam ser feitas, tá? Então, o quadro de rotina também faz a criança se sentir pertencente ao lar, às tarefas, porque ela ajuda a criar a rotina dela, né? Então, como a criança, ela faz parte não sou eu, Carol, que fiz um quadro de rotina e falei, olha, Theo, aqui tá o seu quadro de rotina. Não, a gente sentou, a gente fez junto, a gente conversou, a gente negociou algumas questões, como tempo de TV, porque se deixar, né, gente, quer ficar na TV, na tela o dia inteiro. Isso.
Né, Theo? É, porque um dia eu já fiquei a noite inteira na TV. É? Aham, é verdade. Meu Deus. Quando eu morava aqui, né? É mesmo? Aham. E onde estava sua mãe? Você tava Ah. dormindo. E ela viu, porque era de noite. Ah, tá, entendi. Então, gente, tá vendo? Então, se TV e tudo. Então, isso também é negociável, tá? Então, a gente conversa. Eu falo, Theo, quanto tempo você acha você quer ficar na televisão por dia? Aí ele vai me falar assim, a manhã inteira ou a tarde inteira. Eu falo, não, aqui a mamãe acha legal, a mamãe concorda que 2 horas de TV por dia é bom, por dia. Aí ele pega e fala assim, não, mas 2 horas eu acho pouco. Fala, não, então vamos entrar num acordo. Então vamos supor, a gente divide o tempo da TV. Vamos supor que a gente combina então 2h30, porque aí fica bom pra mim e fica bom pra ele, porque a gente combinou, não foi uma imposição minha, entende? Porque celular aqui em casa é só final de semana e mesmo assim porque o papai deixa, né? Que a mamãe, não. Então é tudo conversado e combinado, né? Então, falar dos benefícios do quadro de rotina, né? Que faz a criança se sentir parte desse processo da casa, que faz a criança ajudar a colaborar. A gente não busca ficar até me obedece, manda, não. Ela colabora porque ela sabe que ela é responsável. Que todo mundo que mora na casa faz o quê, Theo? Ajuda. Por quê? Porque mora na casa, porque é da família, porque é mãe e pai. Isso. Ó, a Fernanda tá falando assim, o problema é controlar esse tempo de videogame. Então, Fernanda, como que a gente faz aqui? Eu vou mostrar o quadro dele que tá aqui atrás, ó, a gente vai mostrar, né, Theo? E aí esse tempo de videogame, no início é normal mesmo, porque se a criança tá acostumada a jogar videogame, vamos supor, 5 horas por dia, e a gente reduz, ela vai estranhar, né? Ela vai chorar, ela vai ficar frustrada. O que a gente tem que fazer? Acolher essa frustração dela, mas manter a firmeza falando, olha, o nosso combinado é X horas de videogame por dia. E aí, quando você fizer o quadro de regras, de rotina do seu filho, você vai combinar um horário que é justo para vocês dois, tá? Porque, gente, as telas, elas deixam a criança muito agitada. Eu não sei, façam um teste aí na casa de vocês. Quando a criança assiste televisão o dia inteiro, ela fica extremamente nervosa. A chance dela ficar nervosa, ansiosa, é muito maior do que quando ela tá sem tela, brincando. Já existem estudos que comprovam isso também. Então, por isso que... porque a criança, ela fica viciada, né? Porque ali é muita cor, é muita luz, enfim. Até a gente também fica, né? Por isso que a gente tem que também dar o exemplo, se controlar e não ficar o dia inteiro, porque senão não adianta eu falar para não ficar o dia inteiro se eu tô o dia inteiro. Então, é importante falar também que rotina não é quadro de recompensa. Fala ali, Theo, quando você cumpre as suas responsabilidades, ganha estrelinha, alguma coisa aqui em casa? Não ganho nada. Não ganha nada, porque quadro de rotina é o quê? É só pra arrumar suas coisas que você bagunçou. Isso, é pra você conseguir orientar a criança. Então, quadro de rotina não é quadro de recompensa. É muito importante trazer isso, porque muita gente confunde. Até vende muito na internet uns quadros que já vêm prontos, que a gente compra e a criança prega na parede e aquilo não funciona no curto prazo. Quer dizer, não funciona no longo prazo. Pode ser que funcione no curto prazo, porque tem uma recompensa vinculada ali. Então a criança, ela faz, não é porque ela se sente responsável, porque ela se sente pertencente, ela faz pra ganhar alguma coisa, nem que seja uma estrelinha, entende? Então a criança, ela fica viciada em recompensa. Então essa criança que a gente vicia ela em recompensa hoje, ela vai virar aquele adolescente que vai falar assim, eu só vou entrar na faculdade se eu ganhar um carro, ou eu só vou fazer isso se você me der aquilo. E não é esse o intuito da educação, de uma educação respeitosa. A criança precisa entender que ela faz parte da casa e que ela faz porque ela tem responsabilidade. É isso aí, a Luma falou, isso é chantagem, exatamente, mas o quadro de recompensa, ele é muito, muito famoso, as pessoas vendem mesmo na internet e colocam mesmo como assim, a criança fez, ganhou, segunda-feira, cumpriu todas as tarefas, ganhou 5 estrelinhas, terça-feira, fez todas as tarefas, ganhou estrelinha, e aí vamos supor, chega sábado e domingo, a criança ganha uma recompensa, como você cumpriu todas as tarefas da semana,
você ganha um presente no final de semana. E isso não é legal, porque isso a gente vicia a criança em recompensa, a gente vicia a criança em fazer alguma coisa para receber outra, tá? Então não é a ideia do quadro de rotina. A ideia do quadro de rotina é desenvolver autonomia, autoestima, autorresponsabilidade, a criança se sentir pertencente ao lar, né? Fazer parte mesmo. Ela não tá aqui porque enquanto ela mora debaixo do meu teto, enquanto ela não paga as contas dela, ela tá comigo. Não, ela tá aqui porque ela faz parte da casa, entende? Não é porque, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, ela tá aqui porque ela vai aprender a respeitar, ela vai aprender as regras, ela vai aprender rotina, né? Porque o manda quem pode, obedece quem tem juízo é extremamente autoritário. A criança, ela faz parte da casa, né? A casa também é dele. A casa também é da Lavínia. Então a gente precisa trazer a criança para se sentir parte da casa. Porque senão daqui uns anos ela nunca sentiu que ela pertencia à casa, ela não vai querer nem voltar, né? Então a ideia aí é essa. Então, falado que a rotina é diferente da recompensa, quadro de recompensa, que era muito importante trazer isso. Vamos falar vamos explicar como que funciona a rotina. O Theo vai explicar. Vai lá, Theo. A rotina funciona assim, ó. Fala alto para as pessoas ouvirem. Ó, a rotina funciona assim. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Ó, tem cada hora de cada coisa. Tipo, olha lá. 8 horas, ó. Escovar os dentes, pentear o cabelo, café da manhã, responsabilidade. Fala lá da sua responsabilidade. Qual que é a responsabilidade na hora que ele acorda? Fala. Escovar os dentes, pentear o cabelo, café da manhã e arrumar a cama. Isso. E aí depois? Aí vem TV. Aí o horário da TV. Aí depois, horário de brincar. Enquanto brinca, arruma os brinquedos, recolher o lixo dos banheiros e colocar a sacola. Aí, almoçar. Aí, ó, lavar o prato. Lavar o prato que comeu, é a responsabilidade depois do almoço, né? Escovar os dentes. De novo, porque já almoçou. Aí depois. De novo, que tem que escovar. Aí, ó, videogame. Aí depois, de 1h30 às 2h30, videogame. E assim a gente foi fazendo, ó. Isso. Aqui, deixa a mamãe mostrar para as pessoas. Então, olha só, gente. Aqui, ó, o quadro tá invertido porque tá espelhado, né? Mas aqui, a gente coloca os horários, ó. Que a gente combinou de acordo com a rotina do Theo. Não adianta, vamos supor, falar, Carol, me manda a rotina, me tira uma foto e me manda que eu vou fazer igual. Não adianta, porque na sua casa, seu filho não é o Theo, seu filho não é a Lavínia. Então, esse quadro, ele é feito junto da criança. A gente convida a criança para fazer o quadro junto da gente, né? Então, a gente coloca aqui os horários e aqui as atividades do dia. Lembrando... E as responsabilidades, né? Lembrando que não é ditadura militar, que não é... o de 8h30 a 9h30, então aqui tá o horário de TV. Vamos supor que deu 9h30 e eu falo, Theo, tá na hora de... Eu lembro, tá, gente? A gente sempre lembra porque se a gente não avisar, eles vão ficar pra sempre. Theo, tá na hora de desligar a TV. Aí vamos supor que ele crie resistência, porque acontece, igual a Fernanda falou, né? Falou, o horário de desligar de videogame é um caos, porque a criança chora e tal. Aí, é normal, ele vai chorar, ele vai falar, eu não quero desligar, não sei o quê. Aí eu falo, então tá, o que você quer fazer? A mamãe desliga ou você desliga? Você decide. Eu dou a decisão pra ele, mas dentro de uma regra que a gente já combinou previamente. E aí ele escolhe. O que você geralmente escolhe? Eu desligo. Ele fala, eu desligo então. E aí ele vai lá e desliga. Agora, se faltam, às vezes ele me mostra, olha mamãe, falta só esse tempo aqui pra acabar o desenho que eu tô vendo. Às vezes faltam 5 minutos pra acabar um desenho que ele tá vendo. Gente, eu não posso ser flexível? Eu não posso esperar 5 minutos o final do desenho acabar? Pode. Então, aí eu falo, tudo bem, você vai acabar de ver esse desenho e você mesmo vai desligar. E aí eu vou fazer minhas coisas. E ele pega e desliga. Por quê? Porque ele sabe que a gente tem uma relação que é na base de quê? De quê, Theo? Da confiança. Da confiança. Porque ele sabe que se ele não faz, ele quebra... A confiança. Então a gente confia. Eu confio que ele é capaz, eu confio que ele é responsável e eu confio que ele vai saber fazer o que precisa ser feito, né, Theo? Então,
Vamos supor que você tem um horário aí, você tá vendo uma série no Netflix. E aí faltam 5 minutos pra acabar sua série e alguém te chama. Ah, vem cá, pelo amor de Deus, eu preciso de você agora. Ou não sei, manda você desligar a TV porque você tem que fazer outra atividade. Pô, você não pode terminar de ver? Os 5 minutos finais, o negócio que você tá doida pra ver o que acontece. Então dá pra flexibilizar essas questões. Um pouco, tá? Não é deixar a criança... quando faltam 15 minutos, 20 minutos pro vídeo acabar, aí eu falo, não. Né, Theo? Aí a mamãe fala assim, não, pode dar pausa e na próxima vez que você for assistir, você volta nesse capítulo. Porque só pode dar aqui de 1 até 9. Como assim? De 1 até 9, porque aí não fica muito na TV. Isso, Então, assim, a Fernanda falou, e se mesmo assim a criança não cumpriu o combinado? E aí você vai falar, então, quando você vai fazer a pergunta, né? A gente chama de escolhas ilimitadas, né, na educação positiva. Filho, olha, acabou o horário do nosso combinado de TV, que você combinou comigo. Vamos ver o que tá lá no seu quadro de rotina como tarefa agora? Mesmo assim, se a criança continuar com resistência, você vai trazer as escolhas limitadas. Olha, filho, você quer que a mamãe desligue ou você vai desligar a televisão? Aí a criança vai falar com resistência, não quero nenhuma das opções. Você fala, tudo bem, mas as opções que eu tenho são a mamãe desliga ou você desliga. Você está sendo firme, tá? Você está sendo firme respeitando a criança. E aí ela vai falar, não quero. Fala, então tudo bem. Quando você não escolhe, a mamãe escolhe por você então. Então a mamãe desliga a televisão. E você vai lá e desliga a televisão. Porque você comunicou, você perguntou, você deu o poder de decisão na mão da criança e mesmo assim ela ficou resistente. E aí, no início, ela vai chorar? Vai chorar. Vai ficar frustrada? Vai ficar frustrada, porque você tá tirando uma coisa que ela já estava, talvez há horas ou há dias, há muito tempo acostumada. E aí, o que você vai fazer? Vai acolher aquele choro. Você vai chegar pra ela e falar, olha, filho, eu entendo que você gostaria de ficar vendo mais tempo de TV, eu entendo que o desenho estava legal, e agora é a hora de brincar. Vamos lá ver o quadro de rotina, como que tá escrito lá? Entendeu? Então, no início, pode ser mesmo que a criança tenha essa resistência, mas a gente precisa ter a firmeza nesse momento. E precisa ter paciência, gente, persistência, porque não é da noite pro dia que seu filho vai, comecei a aplicar hoje, amanhã não tá... Carol, isso não funciona. Calma. A criança tá no processo de aprendizagem. A gente introduziu isso agora, né? Então a gente tem que ter essa paciência de... Hoje em dia aqui pra mim é muito tranquilo. A gente foi fazer o quadro de rotina ontem porque a gente nem tinha mais um quadro de rotina aqui, porque eles já estão muito acostumados, porque chega um momento que a rotina fica secundária. Eles já sabem o que precisa ser feito, entende? Que eles nem precisam consultar mais o quadro. Mas teve um momento da quarentena que a rotina virou de cabeça para baixo, que o Theo virou para mim e falou assim, mamãe, vamos fazer o quadro de rotina? Por quê? Porque eles gostam da previsibilidade, né? Eles gostam de saber o que vai acontecer. Olha lá, que a Fernanda falou, entendi. É porque sempre vem à cabeça a punição pelo descumprimento. Isso, não é a punição. Se ele descumprir o combinado, você vai ser firme, mas vai respeitar. Não é assim, se você não desligar a televisão agora, você vai ficar sem aquilo. Não, não é assim que a gente vai fazer, porque dessa forma você tá punindo, você tá ameaçando a criança. A ideia é, tudo bem, a gente não fez um combinado, o que a gente precisa entender do quadro de rotina, então deixa eu explicar aqui o passo a passo do quadro para ficar registrado e pra gente não se embolar aqui no assunto, que aí eu vou explicar isso aí, né? Então, o Theo mostrou os horários dele. Primeira coisa que a gente faz, eu até anotei aqui o passo a passo pra eu não pular nenhum, tá? Peraí, Theo. Pra funcionar, gente, o quadro de rotina, ele tem que ser criado junto da criança. Então a gente chama a criança pra fazer, olha filho, a mamãe aprendeu uma coisa bem legal, que é o quadro de rotina, pra ajudar a gente no nosso dia a dia e tal. E na quarentena, gente, que as crianças estão sem aula, estão em casa, ajuda muito, tá? E no dia a dia também, quando tem aula, porque senão fica aquela correria, a gente vive atrasado, hora do banho, hora do almoço, enfim, né? Então a gente tem que criar junto com a criança, né? A gente chama, igual eu falei, Theo e Lavínia, vem cá, vamos fazer o quadro de rotina. A rotina deles é a mesma, né? O quadro você vê lá, tá Theo e Lavínia. Mas tem adaptações, tem coisas que a Lavínia, vamos supor, o horário da aula online, a Lavínia não tem aula online. Então a gente adapta, a Lavínia vê um filme comigo nesse horário e tá tudo certo. Lembrando também que o quadro de rotina para crianças pequenas, porque o Theo sabe ler. Então é muito simples eu escrever tudo aqui, ó.
Lembrando que para crianças pequenas, o ideal é a gente pegar... O ideal não, a gente precisa pegar figurinha de revista, da internet, que represente o que precisa ser feito naquele momento. Vamos supor, horário de acordar. E acordar, aí uma fotinho de um bonequinho escovando o dente, um bonequinho da criança arrumando a cama, ou você pode tirar foto do seu filho fazendo aquela atividade, tá bom? Então, crianças pequenas, elas são extremamente visuais, elas não sabem ler, mas funciona o quadro de rotina com elas também, com as figuras, tá? Então é isso, ó. Pra funcionar, ele tem que ser criado junto com a criança. Então você chama a criança pra fazer ele junto com você. Listar com a criança, olha, quais são as atividades que você precisa fazer no seu dia a dia? Essa e essa. Tudo bem, fez uma lista lá. Então agora a gente vai colocar nos horários dessas atividades que precisam ser feitas, né? O horário é pra dar um norte, né? Ele pode ser flexibilizado aí dentro do seu dia a dia. Tá? O que mais que tem que falar? Cada dia que seu filho faz cada atividade, você tem que avisar, não ficar brigando pra fazer, não ficar obrigando o filho a fazer as atividades. Não ficar obrigando, por quê? Porque o filho sabe o quê? Respeitar, arrumar, porque o filho já sabe que ele tem a responsabilidade dele, né? Então, com o quadro de rotina, eu não preciso ficar obrigando, mandando, né? Porque você já sabe o que precisa ser feito, não sabe? E você faz? Faço. Então. Aí, terceira coisa, que eu coloquei aqui, que eu dei o exemplo aqui, vamos supor, no horário dele é de acordar. Vamos supor que a hora de dormir, aqui também no horário de dormir eu também coloquei. Tem casa que o horário de dormir é o caos, né? Ah, meu filho não vem, não sei o quê. Então eu fiz uma mini rotina do lado. Eu puxei aqui, vou mostrar no acordar porque tá mais fácil. Eu puxei aqui, ó, a rotina do horário é acordar, mas aqui do lado eu puxei setas do passo a passo que ele precisa fazer quando ele acorda. Isso. Né? Então, assim, acordar, ele precisa escovar o dente, ele precisa pentear o cabelo, tomar café da manhã e fazer a responsabilidade dele, que é arrumar a cama. Então, tá especificado. Coisas na rotina que te dão problema no dia a dia, é legal ter uma mini rotina do lado. Então, você puxa uma seta e faz uma mini rotina daquele pedaço da rotina, né? Peraí, amor, não vira aqui, não. Então, você cria uma mini rotina dentro do quadro de horário e de tarefa dentro do horário da rotina, né? No quarto, juntos vocês vão combinar o horário de tela, horário de para casa, que dá muito... tem muita gente que fala assim, na hora que tem que fazer o para casa, meu filho não faz. O horário de para casa é um problema também em muitas casas. Mas é porque às vezes a gente quer impor para a criança o horário que ela vai fazer o para casa. A gente quer impor o horário que a gente pode ajudar. Então vamos supor, Carol, eu posso ajudar meu filho... Chega um pouquinho para trás aqui. Aí. Eu quero ajudar o meu filho, eu posso ajudar o meu filho a fazer o para casa 8 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Então você vai virar para ele e vai perguntar, filho, que horas você prefere fazer o seu para casa? Percebem que você vai dar de novo o poder de escolha para a criança dentro das possibilidades que você, pai e mãe, pode ajudar? Você vai falar, você prefere fazer o para casa até 8 horas da manhã ou 6 horas da tarde, quando você chega da escola? Escolhe. Eu escolho, né, de noite. Então, aí ele escolhe 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde foi uma decisão dele. Percebem que a gente joga a responsabilidade da decisão para a criança dentro do horário que eu, mãe, poderia ajudar? Então, coisas que são conflituosas, a gente tem que ser inteligente e pensar assim, quais opções eu posso dar de modo que dentro do que eu, mãe, posso ajudar, dentro do que me respeite também como autoridade, porque o pai e mãe sim, os pais são a autoridade da casa, mas ser autoridade não significa ser autoritário e ficar o tempo inteiro ficar castigando, mandando, dando ordem, tá? São duas coisas completamente diferentes, que é papo pra outra live, né, Theo? E aí, a gente traz isso pra criança. Então, a chance da criança colaborar com o horário que ela mesma propôs é muito maior do que com o horário que a gente quer que ela faça, entende? Então, coisas que dão para ser negociadas, a gente negocia. Por exemplo, horário de para casa, tempo de tela. Ele acha justo
10 horas por dia, eu acho justo 1 hora por dia. Então nós vamos ver 2 horas por dia. Fica justo? Fica justo. Não é nem o que a mãe quer, nem o que o Theo quer. O que nós dois combinamos. É tudo conversado, né? Ó, alguma dica para quando a criança não quer cumprir a rotina que ele mesmo propôs. Então, vou chegar lá. Deixa eu, ó, horário de tela. Dá opções para a criança dentro dos horários que a gente pode ajudar, né? Fazendo escolhas limitadas, que é uma ferramenta também da disciplina positiva, que a gente faz isso que eu falei. Você prefere tal horário ou tal horário. Caso haja discordância da criança durante a montagem do quadro, né? Chega pra trás por causa da luz aqui. Isso. A gente vai negociar. Como que é, Theo? A mamãe acha uma coisa, você acha outra. O que a gente precisa fazer? Fala pras pessoas lá. A gente tem que fazer cada hora. E se alguém não está nessa conversa, eu falo, que tal 2 minutos por um dia, de manhã e de tarde? Mas vamos supor que a mamãe não acha legal que você assista muito a televisão. E você quer assistir muito a televisão. Como que a gente resolve isso? A gente resolve assim, com 2 horas por dia. Isso, mas como que a gente chegou nesse 2 horas por dia? É assim, né? Tipo, nós combinamos de 2 horas, aí dividimos 1 hora e 1 hora. Isso, 2 horas por dia, porque a gente aqui em casa, a gente combinou 2 horas por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, né? Mas como que a gente fez isso? A gente fez isso negociando, conversando, porque ele já tem voz ativa, ele já fala o que ele pensa, o que ele quer. Então, quando a criança ela vai ficando mais velha, ela já consegue negociar com a gente. E aí a gente respeita, ouve, gente, a gente escuta o que a criança fala. Escutar o que a criança fala não significa concordar com o que ela fala. Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Não significa que eu vou ceder e que eu vou concordar com o que ele está dizendo. Entende? Então, tudo bem, pra você é legal, então, 5 horas de TV? Não, mas eu não acho. Eu acho muito tempo de TV, até porque a televisão, ela te deixa, já é comprovado que a TV não é legal, que ela deixa a criança muito ansiosa, a criança precisa de tempo para brincar, que a criança precisa, ela aprende brincando, a televisão atrapalha o aprendizado. Aí eu explico várias coisas, então a mamãe acha justo 1h30 de TV. Isso. Aí ele fala, não, mas 1h30 é muito pouco. Aí então tudo bem, então vamos fazer um meio termo, 2 horas de TV tá bom pra você? Aí ele fala, tá bom, então tá bom pra mim? Tá bom. Então a gente negociou. É negociação, tá? A gente tem que aprender a negociar, ao invés de querer ficar impondo o tempo inteiro o que a gente quer mandar, porque senão não funciona. Você vai pôr de castigo, você vai tirar privilégio, você vai fazer um monte de coisa e a criança vai continuar batendo de frente com você, te desrespeitando, tá? Então, feito isso, negociou, colocou os horários, escreveu, vocês vão escrever no quadro de rotina, igual a gente faz aqui, colocar nos horários da criança, né? Se achar legal, pode colocar figurinha, pode colocar foto. Para as crianças menores que não sabem ler, tem que ter a figurinha com a foto, pode ter até o escrito, mas tem que ter a figurinha exemplificando o que ela precisa fazer. E para as grandes, não tem problema. Se quiser pode ser foto, se quiser pode escrever. Gente, acabei de lembrar aqui, ó. Semana que vem, fiquem ligados que vai ter novidade, porque eu tinha meu curso em áudio, que eu já ajudei mais de 50 mães e pais aí nesse processo da educação positiva. Eu transformei ele num curso em vídeo, então ele tá bem legal, né? Eu tô vendo se eu consigo já pra semana que vem trazer ele pra gente, criar mais um grupo de pais e de mães que se ajudam, né? Que a gente, com orientação dentro dos estudos, então fiquem ligados que talvez pra semana que vem, se tudo der certo e eu conseguir, esse curso vai entrar aí pra todo mundo, tá? Então, a Aninha perguntou aqui, ó. E se ele não aceitar a negociação? Como saber até onde pode negociar? Então, Aninha, tem que... negociação é assim, não é a minha imposição. Isso. Vamos supor, porque se fosse o meu jeito de fazer, ele tem que entender que eu também tô cedendo. Porque se fosse o meu jeito de fazer, seria 1h30 de TV. Aliás, nem teria TV.
Se fosse o jeito dele de fazer, seriam 5 horas de TV. Então a criança precisa entender que eu cedi e eu preciso explicar isso pra ela, tá? Eu não preciso, ele tem que entender. Não, eu preciso explicar, verbalizar, porque às vezes a gente acha que o outro entendeu uma coisa e a gente nem falou a coisa pra pessoa. Então a gente precisa falar, olha, então tudo bem, a mamãe vai ceder aqui de 1 hora, eu acho justo 2 horas. O que você acha? Ele vai falar, não, eu acho justo 3 horas, por exemplo. De 5 horas ele diminui pra 3 horas. Então vamos achar o meio termo, 2 horas e meia, até negociar. A gente não vai ceder pra criança não, tá? Então chega uma hora que a negociação acontece, né, Thelma? Quem que tem que ser a regra da criança ou a regra da mãe? Da mãe e da criança. Da mãe e da criança. Então por quê? A gente negocia, né? Então a gente fez por escrito, cola na parede. Aí tem aqui, quando a criança não quer cumprir o combinado, eu já falei, então a gente vai, até foi alguém que perguntou aqui também, ó, não quer cumprir a rotina que ele mesmo propôs, a gente vai falar pra ele, olha filho, você lembra que você fez a rotina com a mamãe? Você colaborou? Você me ajudou a fazer o que tá escrito? Vamos lá ver o que tá na hora de fazer. E aí você vai mostrar pra criança e vai fazer isso. Gente, não é no primeiro dia que a criança vai saber fazer a rotina dela inteira. É importante trazer isso, é importante essa ciência, né? Mas eu não quero cumprir, não quero fazer, tudo bem. Então aí você vai ter que entrar com a firmeza, sem ser desrespeitoso com a criança. Tudo bem, então agora é a hora de desligar a TV e você vai lá e desliga a TV. Isso. Quando você tentou as escolhas ilimitadas, a criança não quer. Não quero. Você deu a opção, olha, eu te dei a opção. Quando você não escolhe, a mamãe escolhe por você. Então, agora é o horário de fazer isso. Coisas que não são negociáveis na rotina. Horário de natação, horário de escolinha de futebol, horário da escola. Isso aí não é negociável. Por quê? Porque não depende da gente. Depende do horário das atividades. Então, quando a gente voltar à vida normal, né, a quarentena acabar, horário, você vai colocar lá no quadro de rotina, 1 hora da tarde, escola. Ok, colocou lá 1 hora da tarde, escola, a criança... esse horário não dá pra negociar igual o horário de fazer o para casa. Vou fazer o para casa 8 ou 6 horas da tarde, que é a hora que a mamãe pode te ajudar. Você pode escolher. Não. A hora da escola é a hora da escola. Então ela precisa entrar como um horário fixo. Isso não tem negociação, tá? Então você precisa se organizar pra criança estar pronta às 13 horas dentro do quadro de rotina dela, né? Pronta não, já esteja na escola às 13 horas, né? Ela tem que estar pronta talvez 12:30 para você conseguir levar ela pra escola. Então, gente, é isso, ó. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui nos comentários um link que é o canal do Telegram, que é uma comunidade que a gente tem de pais e mães, que eu coloco conteúdo lá diário, pais e mães conectados, tá todo mundo convidado, tá aqui o link. Coloquei aí nos comentários. E também no perfil do meu Instagram tem esse link. Olha lá, seu tio te dando um joia. Tem esse link do Telegram. É só entrar no meu perfil e lá tem um linkzinho, você clicar que você consegue entrar também no nosso canal do Telegram, que é onde eu coloco dicas, eu coloco várias coisas relacionadas à educação positiva, tá? E aí, então a rotina, gente, ela ajuda a criança a se sentir capaz. Ela encoraja a criança a realizar as tarefas que ela mesma se propôs a fazer. Lembrando que a criança não é premiada, porque a ideia é fazer com que a criança tenha autorresponsabilidade, autoestima, né? Que ela aprenda sobre o que ela pertence ao ambiente da casa. E outra coisa que é importante fazer, aqui, gente, ó, eu coloquei aqui, ó, hora de brincar. Só que, gente, hora de brincar, né? Na verdade, é o que a criança faz, né? Brincar é o que a criança precisa fazer, né? Então, hora de brincar, eu coloquei ali só pra lembrar. Porque eles, vamos supor, eles fazem várias responsabilidades, ele e a irmã dele, como arrumar a cama, brincando. A gente não precisa ser pesado, pode ser leve. Eles podem fazer as brincadeiras deles brincando. As responsabilidades, ele tá brincando de mãe e filho com a... Eles gostam muito de brincar, que a Lavínia é a mãe e o Theo é o filho. Então ele faz a responsabilidade dele... Peraí, que senão você tampa a mamãe. Na brincadeira,
E aí eu viro a irmã deles na brincadeira. Aí ele falou, irmã, oi. Então ele faz as responsabilidades dele de forma leve, não precisa ser pesado, sabe? Ah, irmão, tá na hora de você recolher o lixo. Ah, tá bom, irmã, porque eu sou a irmã da brincadeira, né? Então é assim, com criatividade, com leveza, porque senão fica muito pesado. E a gente fica o tempo inteiro mandando, repetindo, quando na verdade ele já sabe o que precisa ser feito, né? A rotina é um guia, gente, é um norte, né? Não é general, é pra gente poder ter um norte, a criança poder ter um norte, se sentir segura, é pra ser flexível, né? E aí vamos supor aqui, ó, deixa pra gente poder... Quando a criança não cumpre, extrapola o tempo do horário da atividade. Vamos supor, a criança não cumpriu o horário e ficou vendo televisão mais um tempão. Você falou, não adiantou, você cedeu, porque às vezes, né, você cedeu, não quero ouvir choro e tal, cedeu e a criança continuou na TV mais meia hora depois do tempo permitido. O que vai acontecer? A próxima atividade dela vai ser reduzida. Vamos supor que a próxima atividade dela era o horário de dormir. E aí, na rotina de dormir, tá incluído lá, contar uma historinha. Vamos supor, escovar o dente, lanchar, escovar o dente, historinha pra dormir. Então, nesse dia ela vai ficar sem a historinha de dormir. É uma punição? Não, é só uma consequência do porquê ela ficou muito tempo na TV, mais do que o estipulado, então não vai dar tempo de contar a história de dormir, entende? Então a próxima atividade é reduzida, não é um castigo, é só uma consequência, porque olha, como você ficou meia hora a mais ali, a mamãe não vai ter tempo de te contar a historinha, então é assim que a gente faz, tá? Então, eu te convido a fazer o seu quadro de rotina com seu filho, né, Theo? E aí a gente precisa ter persistência, paciência, repetir, ensinar, orientar, falar uma vez, duas vezes, até a criança aprender. O processo de aprendizagem se dá por repetição, tanto nosso quanto da criança, né? Então a gente precisa investir tempo em treinamento, porque não adianta a gente querer que daqui 10 anos, 7 anos a criança esteja fazendo várias coisas que a gente não ensinou agora na infância dela. Tá bom? E aí, Theo, o que mais você quer falar da sua rotina pro pessoal? Eu quero falar... Peraí, deixa eu te filmar. Tem cada hora, cada coisa tem... Tipo, cada coisa que eu tenho que fazer de responsabilidade, brincar, essas coisas assim. Aí, cada hora que eu faço, minha mãe pede com educação, não assim, com braveza. Porque aí já pega pesado, porque eu brinco assim, né, desse jeito, fazendo essas coisas. Porque se a mãe briga, aí o filho vai ficar chorando e fazendo as coisas, ou não, ou vai no cantinho se acalmar, a mãe. Isso, senta aqui. Às vezes a mamãe aqui também fica brava, né? Isso. Aí quando a mamãe fica brava, o que é que a gente faz? O que vocês falam pra mamãe? Aí eu falo assim, ó, mamãe, vai ficar sozinha num quarto, respirando, batendo o pé no chão, Pra quê? Pra você. Pra você. Pra mamãe conseguir se acalmar, né? Isso. Quando às vezes eu vejo que eu vou perder o controle, eles já me dão um sinal. A gente tem um combinado de um sinal não verbal. E eles falam, mamãe, vai lá pro seu quarto pra você se acalmar, respirar. E aí eu vou, né? E aí me acalmo e eles falam pra mim, né? Igual, dessa forma que... E com você, quando você tá bravo, o que você faz? Eu vou pro meu quarto ficar sozinho, batendo pé no chão 3 vezes, ou conto até 10, dou 10 giros. Pra quê? Pra raiva ir embora, né? Isso. E aí você conseguir fazer o quê? Pra eu conseguir conversar direito. Com educação, né? Isso. Porque a gente tem que conversar com as pessoas como? Conversando. Com que? Respeito, né? Isso. E conversando também. E gritando? Não. E criança? E bater na criança? Não. Não? Muito feio. Muito feio, né? E colocar de castigo? Nem. Nem. E como que faz então? Assim, ó. Ensina pras pessoas.
ninguém coloca de castigo, o filho só conversa. Quando alguém estiver bravo, se alguém tiver um filho ou não tiver, se não tiver um filho, aí fala, se lembra de ir no quarto e dar uma respiradinha ou na sala, em qualquer lugar sozinho. E também se tiver filho, aí o filho fala, se tá tendo filho, também lembra. Isso, então a gente ajuda a criança a se acalmar também quando é necessário, né? É. Porque é claro, gente, que a criança ela vai dar piti, né? Ela vai fazer birra, ela vai ficar frustrada muitas vezes, inclusive com a rotina. Por quê? Porque muitas vezes ela tem que parar uma atividade que ela estava gostando de fazer. Como foi o caso da tela que a gente mencionou, né? Então, ela vai ficar frustrada, ela vai chorar, ela vai querer peitar, gente. Muitas crianças, né, vêm a querer disputar o poder. Mas aí a gente vai ensinar, acolher essa criança, ensinar ela a controlar a raiva. Até que ela consiga se acalmar sozinha, né? E como que a gente respira também. Ensina como é que é a respiração. E essa respiração ajuda o quê? A se acalmar. Então a gente vai ensinando estratégias de autorregulação para a criança. Mas para a gente conseguir ensinar as estratégias de autorregulação para a criança, gente, primeiro a gente precisa ser o exemplo, né? Não adianta eu querer ensinar o Theo a não gritar gritando com ele. Não adianta eu querer ensinar o Theo. Tá chiando? Tá para todo mundo? Ixi. Manda aí, gente. Vocês estão me ouvindo? Não adianta eu querer ensinar o Theo a não gritar. Olha ali, meu amor. A não gritar, gritando com ele. A não bater, batendo nele. Porque é muito incoerente, né? A respeitar as pessoas, desrespeitando ele. Oi, acho que voltou, né? Voltou. Vocês me ouviram? Então fala aí, Theo. Adianta eu te ensinar a não gritar gritando com você? Não. Adianta eu te ensinar a não bater batendo em você? O que eu te ensino quando eu grito? Coisa ruim. Que você pode gritar também, né? Quando você se sentir nervoso. Então a gente precisa ensinar a criança a ter essa regulação emocional. Gente, primeiro, o exemplo somos nós. Não adianta. Não adianta eu querer que eles façam 1000 coisas se eu não aplico na minha vida. Então, primeiro é sempre... Começa sempre de nós, pais e mães, tá? Então, a rotina é essa. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, a gente tem um tempinho aqui. Isso. Você quer falar? Fala aí como que a rotina ajuda no seu dia a dia pro pessoal, pra gente encerrar. A rotina me ajuda assim. A rotina me ajuda a cada dia que eu tenho que fazer a cada hora, a cada coisa correspondente das regras. Isso. E aí ela te orienta, né? Ela facilita, porque aí a gente não precisa ficar, Theo, faz isso, Theo, faz aquilo. Precisa? Não, porque senão ele vai ficar maluco e sacar a mãe ficando gritando pra caramba e o filho não vai conseguir fazer tudo rápido, vai ficar triste assim quando a mãe grita, porque é feio gritar com as pessoas, muito feio. Como que a gente trata as pessoas, Theo? Conversando, respeitando. E as crianças? Também. Porque as crianças também são pessoas, né? Então a gente tem que tratar as crianças igual a gente trata. E os animais. E os animais também, né? É. A gente tem que tratar as crianças igual a gente trata qualquer outra pessoa, né? Não é isso? É. Então, gente, é isso. Fica aqui o meu convite para entrar no grupo do Telegram, né? E... A rotina é essa. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a rotina, sobre o que fazer, eu vou postar uma foto do quadro do Theo nos meus stories. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, é só me mandar um direct que eu respondo, né, Theo? Ou quiser mandar uma pergunta pro Theo também, o Theo responde, né, Theo? Responde várias. E aí, fica o convite e aguardem que semana que vem tem a surpresa do curso, né? Que eu tô reformulando o curso para pais, pra gente formar essa comunidade. E a minha equipe colocou aqui o link pro Telegram, tá? Então vocês entrem nesse link aí para vocês poderem participar do grupo, que essa comunidade é gratuito, onde eu coloco temas sobre educação positiva lá,
tá bom? Então é isso, essa é a rotina do Theo. Isso. Pergunta se eles aprenderam. Vocês aprenderam? Se não aprendeu, aí vão ter que fazer de novo essa live. Vamos ter que fazer outra live, né? Isso. Você quer fazer outra live? Não sei, né? Tem que Eu acho que eu vou. Vai fazer outra live. Então aguardem que em breve tem outra live. Isso mesmo. Com o Theo ensinando. O que você vai querer ensinar na próxima? Na próxima eu vou querer ensinar como tratar os animais. Os animais? Isso, né? Pra ninguém maltratar os animais, porque tem muita gente que maltrata os animais, caça os animais. Ah, entendi. Mas a gente pode primeiro ensinar para as pessoas como tratar as crianças? Muita gente não sabe também como é que trata criança. É, a gente vai começar com criança, depois animais, né? Tá bom, então, Vai combinado. ser live. Então, gente, é isso. Obrigada para todo mundo que participou, que assistiu. Opa, entrou uns cílios aqui em mim, ó. Não sei porquê. É isso, a live vai ficar gravada. Quem quiser, compartilha a live no aviãozinho com o pessoal, tá? E é isso. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Um beijo e muito obrigada por assistir minha live. Tchau, Minha gente. live. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Ih, peraí. Peraí, gente. Peraí, que entrou um filtro aqui que eu não sei como é que eu faço pra tirar. Aí, tirou. Alguém... Vou fazer um print aqui do Theo comigo. Vem cá, Theo. A live do Theo, ó. Alguém tira um print aí pra mim. Gabriela, equipe. Aê. Obrigada, gente, pela participação. E a live vai ficar gravada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.